Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Sindasp Podcast, o podcast do nosso sindicato, o Sindasp, Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores nas Empresas de Pesquisa, Perícia e Assessoramento do Estado de Santa Catarina. Representa tanto os trabalhadores da base privada quanto aqueles que trabalham na EPAGRE, SIDASC, Santur, né? Esqueci de alguém? Esqueci de alguma empresa, mas sabe que todas as empresas da base da agricultura são representadas pelo nosso sindicato. Aliás, já te peço, para além de deixar o like nesse conteúdo, aqui embaixo nem tem um likezinho, deixa o like aqui na nossa transmissão, compartilhe e comenta o nosso conteúdo, participando conosco, mas também acessa lá www.sindaspsc.org.br, lá está a ficha de associação do nosso sindicato, nós te queremos conosco aqui, lado a lado, porque o sindicato é cada um de nós. Bom dia a todas e todos, eu sou Alan Camargo, da coordenação aí de comunicação do Sindasp. Ao meu ladinho aqui, a equipe técnica, Juan Carvalho, e hoje nós vamos tratar mais uma vez da homeopatia. Sábado passado tratamos da homeopatia humana, desta vez vamos conversar sobre as plantas. O Gilmar Espanhol, nosso coordenador do Sindasp. Bom dia, Gilmar, bem-vindo. Bom dia. É o responsável por trazer essa série de conteúdos aqui para nós. Espero que tu goste. E se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike também, porque enganja igual, vale para nós. Obrigado pela tua participação. Vamos conversar hoje com o agrônomo da EPAGRE, pesquisador. Aliás, pesquisou lá na Holanda, no seu doutorado. É isso, professor? Tem um doutorado na Holanda, se formou em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, em agronomia, e trabalha pesquisando a homeopatia nas plantas. Muito bem-vindo, professor Pedro Broff. Tudo certo com o som aí? Acredito que sim. Gilmar, para apresentar o nosso convidado. Bom dia a todos, a todas. Mais uma vez, um prazer estar aqui no Sindasp Podcast. Hoje, dando sequência ao programa aí sobre homeopatia, né? E a gente tem a grata satisfação do Dr. Pedro Boff, né, a participar desse evento com a gente. A gente desafiou o Pedro Boff aqui para a gente conversar sobre homeopatia nas plantas, pesquisa, um pouco sobre como é que chega nos agricultores, né, Pedro? Daí a ideia é essa, né, Pedro? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast sindical. Não esqueçam de apertar o dedão lá no like, né, compartilhar. Tem o QR Code deste lado aqui, desse lado aqui, tá? Clica nele, segue nós na sequência, tá? E é isso aí. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês. Pedro? O QR Code leva para o nosso canal no YouTube, tem ali a inscrição. Nós já batemos uma meta inicial dos inscritos, mas sempre é bom, né, que tu compareça aí, apresente a tua inscrição ao nosso canal. Professor Pedro Boff, obrigado pela participação. Bem-vindo ao Sindasp Podcast. Bom dia, muito obrigado a todos vocês, a todos e a todas. É uma grata satisfação falar sobre a homeopatia, assunto que nos ocupa na maior parte do tempo, não só na pesquisa, mas também nos trabalhos que a gente tem colaborado na extensão e mesmo no pensamento. É uma percepção um pouco diferente do que a gente tinha antes de contato com a homeopatia. A história comigo com a homeopatia, ela começa, como possivelmente muitos de vocês, com a família. Um sobrinho se trata de asma com homeopatia e bem sucedido, isso na década de 80. Em 90 nasce um dos dois filhos com pediatra homeopata, Fernando, que nos antecede, parece, né, nesse podcast. E também se trata do segundo filho, o primeiro filho com 2 anos com ele mesmo, com o próprio Fernando. E só buscamos na fase, principalmente a fase de nenê, que é uma fase muito delicada, a gente muito insegura, né? E o homeopata que nos deu a segurança, esse é o caminho. Então, tem um especial, né, agradecimento ao Dr. Fernando, que foi entrevistado aqui com o Sindasp. Olha, a homeopatia, ela surge dentro de uma discussão dentro da agroecologia conosco, em 92, já dedicando só à agroecologia, que é uma proposta de repensar a agricultura, essa agricultura
que venha sendo, de certo modo, divulgada pelas instituições públicas, por instrumentos de Estado para a Revolução Verde, como todos vocês já sabem, né? A Revolução Verde se implanta no hemisfério sul, especialmente na América Latina, África e alguns países da Ásia, e não se implanta no hemisfério norte. Tem um interesse nisso, não vamos discutir aqui por causa disso, né? Mas o Estado acaba sendo instrumento desse poder que nos vem do norte, né, para modernizar, assim dita, a agricultura. É lógico que tem ganhos nisso, tem aumento da produtividade, mas em compensação, todos os efeitos colaterais remanescem aí e continuam crescente, né, escalada nos recursos naturais de água, solos, contaminação de toda a cadeia trófica, desde micro-organismos, plantas, solos, plantas e animais. Então, nós não estamos livres quando nós nos alimentamos de produtos, seja de animal ou vegetal. E o que a agroecologia vem é repensar essa proposta, esse modelo de produção que não é sustentável do ponto de vista dos recursos naturais, mas também do ponto de vista da saúde humana. E vemos que em crescente aumento de doenças não transmissíveis, como câncer. E não é só isso, né? Porque esse é um dos que se manifesta como resíduos que ficam de agrotóxicos, principalmente a contaminação ocupacional direta com agricultores, mas aumento de autismo, aumento de déficit de atenção em adultos, isso é coisa inesperada, né? Então, tudo tem a ver com a qualidade que nós ingerimos e que nós tomamos de água, sim. De modo que a agroecologia ela vem com essa proposta de repensar a agricultura e não tem produto que você não possa hoje pensar que não se possa produzir, entre aspas, com base ecológica, das leis ecológicas, até certo nível. Nós trabalhamos com otimização dos recursos naturais, não com maximização. Há um certo suporte do ambiente e dos recursos naturais para a produção, não é maximização. A maximização leva à exaustão, nós temos que aceitar isso. E também temos que observar de que a falácia em que nós temos que produzir mais porque mais gente cresce, temos que alimentar a população, isso não é verdade. Hoje estamos com 230 milhões de habitantes no Brasil, aproximadamente. Temos um recorde de produção, 290, mais uma tonelada por ano, ou seja, quase 2 quilos, se contarmos outros produtos, não só grãos, né? Quase 1,5 kg por pessoa, 2 quilos por pessoa dia. Então, não é uma questão de produção. Isso é um argumento enganoso, não é por aí. Absolutamente. E se você lê a história das agriculturas desde a Mazoyer Rodalt, dos dois franceses, agora traduzido inclusive pelo antigo MDA, que agora é MDA-AF, mostra de que o que é natural no aumento populacional, primeiro vem a disponibilização de alimentos e depois vem o crescimento populacional. Isso é uma lei natural que acontece nos insetos, para predador, e também a história demonstrada por Mazoyer Rodalt, nesse livro que eu citei, História das Agriculturas. Então, a agroecologia ela vem como uma proposta assim, de sustentabilidade, acima de tudo, a vida humana. E é dentro disso que nós buscamos a homeopatia. Na verdade, buscamos alternativas de técnicas de terapias não residuais. E quando fomos buscar o controle biológico no estudo feito na Holanda, vimos que a maneira como estava sendo desenvolvido o controle biológico, que era melhorar um certo agente, normalmente um fungo ou mesmo um inseto, melhorar em condições controladas e depois se espalhá-lo massivamente para um controle de inseto, um controle de uma doença, inseto-praga no caso. E essa inundação, chamam inclusive, né, o nome é controle biológico por inundação, de um agente não modificado geneticamente, mas melhorado, trabalhado, quando no ambiente, às vezes, podia causar maior problema do que o próprio controle químico, porque ele tende a se multiplicar. E assim, nós temos a introdução de muitos, não todos, mas muitos agentes de controle biológico sendo modificado, de certo modo, melhorado em condições controladas, eles acabam no ambiente tomando espaço do que nós chamamos de nicho ecológico, alterando toda a cadeia trófica. Portanto, isso é uma questão científica e técnica
desse controle biológico por inundação, da forma como estamos fazendo, é um equívoco e vamos ter consequências futuras. E aí que entra, quando percebi isso, aí entra, digo, não, isso não é correto, isso não é por aí que a agroecologia tem que crescer. Não é pelo insumo biológico por si como substituição do insumo químico, é por outra maneira. E aí, com conversa muito íntima com extensionistas, não só da EPAGRE, da Prefeitura, eu cito aqui o Alto Vale de Itajaí, em Santa Catarina, mas também eu tenho uma ligação muito com o Rio Grande do Sul, porque lá tenho herança de bisavô, ainda trabalho como agricultor, junto com outros companheiros, lógico, como agricultor em um fim de semana. Mas eu tenho conversa lá, eles me enxergam isso mais como agricultor do que como técnico, e a gente percebe de que o que vem, às vezes, como um pacote, ele sempre tem consequências indiretas, quando não diretas e perceptíveis, a médio e longo prazo. E aí, nessa demanda de manter a produção, mesmo em sistemas desenhados agroecologicamente, nós temos que trazer conhecimentos, tecnologias também de harmonização com o ambiente, não só que maximize essa produtividade, mas aproveitar o melhor o recurso que nós temos disponível na propriedade. E aí vem o desafio de buscar essas terapias não residuais, como eu falei, e o contato com o extensionista me foi muito salutar, e me foi sugerido, inclusive, né, você tem que fazer um curso de homeopatia, trazer com essa técnica, já que esse controle biológico, não todo, né, mas aquele massivamente inundado, ele não é mais adequado. E fui buscar o controle biológico. Quando me dei conhecimento com o controle, fui buscar a homeopatia. Quando me dei conhecimento com a homeopatia, que eu busquei em São Paulo, a escola unicista, lá estava junto com médico, 3 médicos, 4 veterinários, 7 agrônomos estudando homeopatia numa mesma sala. É lógico que podia ser a homeopatia unicista de Hahnemann, não podia ser outra, porque são numa mesma, diferentes profissões, numa mesma sala. E toda a filosofia e ciência homeopática foi junto, de certo modo, com outras profissões, depois apenas a parte final da clínica, estudos de caso, foi com plantas. E aí trouxemos esse conhecimento, certo? Fomos nos aperfeiçoando, cursando outros cursos de homeopatia, como o Aldo Ribeiro oferece da homeopatia das sensações. Aldo Ribeiro é homeopata do Rio de Janeiro, a homeopatia das sensações em Sankaran, da Índia. E aí, buscando, entre outros conhecimentos, queríamos que isso fosse disponibilizado para a agricultura, uma terapia não ritual, uma homeopatia espetacular, um conhecimento fantástico, né, para a agricultura. E organizamos os primeiros cursos com o auxílio de médicos veterinários da EPAGRE de início, mas muitos outros voluntários do grupo de estudos já formado na Estação Experimental de Lages, portanto, a partir de 2003, e oferecendo isso para os primeiros cursos de 50, 70, um curso de 80 pessoas, formando um curso extensivo. Trouxemos palestrantes de fora para a homeopatia, palestrar sobre homeopatia, mas no final, o que nós queríamos era divulgar essa homeopatia que já tinha no oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, outros estados, para aplicação em agropecuária, produção de alimentos limpos. E eu estava dizendo, oi. Pedro, assim, ó, desculpe te cortar, mas assim, ó, eu queria que você focasse um pouquinho assim, né, nessa questão que você acabou de falar aí, Pedro. Tocou em vários aspectos, obviamente, né? Mas essa que você está falando aí, que vocês trouxeram a homeopatia, vamos dizer assim, para o setor público, praticamente aqui de Santa Catarina, né? Nesse curso que vocês fizeram, né, com veterinários, agrônomos, né? Quando vocês despertaram, né, principalmente tu, né, se despertou nessa questão aí de que o controle biológico, ele por si só, ele era já desequilibrador da natureza, né? Por inundação e por aí afora, por essa questão dessa técnica, né? Como é que foi o convencimento da nossa direção, da EPAGRE, principalmente, né? E se teve essa conversa a nível de Secretaria de Agricultura para se trazer essa terapia para dentro da EPAGRE, para dentro do setor público da agricultura, né? Já que eu acredito que vocês foram pioneiros nessa questão, né? Até chegar na questão da construção do laboratório aí que você se encontra, né? Eu acredito que seria interessante você dar
esse apanhado, Pedro, como é que foi essa dificuldade? E ao mesmo tempo, se teve dificuldade, obviamente, né? E logo em seguida, como é que você sentiu, Pedro, de acordo com esse curso que você está falando aí, que vários cursos que se dão pelo Estado, né? Como é que foi a aceitação por parte de técnicos, principalmente, né? Que a gente sai de uma academia com um pacote na cabeça, né? Poucas disciplinas, essa é uma outra questão que a gente tem que comentar um pouquinho para frente, para a questão da academia, né? E homeopatia, agroecologia, né? Como é que vocês viram isso, Pedro? Tanto na implantação e trazer a terapia da homeopatia para dentro do setor público, as dificuldades, de aceitação dos próprios técnicos, né? Acredito que tem até hoje isso, né? Como é que foi isso, Pedro? Como é que foi esse sentimento? E eu acredito que foi um sentimento de vitória, porque está aí sedimentado o trabalho dentro da IPAGRE, né? Como é que foi isso, Pedro? Como é que foi esse desafio e como é que está dentro da linha que tu estava continuando? Isso me faz remeter um pouco aos cursos, esses primeiros cursos, no segundo e terceiro, mais precisamente, quando a gente tinha a preocupação de levar a homeopatia para plantas e trouxemos esses palestrantes de fora. Só que nos intervalos, ou mesmo depois dos cursos, o que eles perguntavam não era homeopatia para soja, para milho, para feijão. Era assim, eu tenho um filho assim, eu tenho um irmão assim, eu tenho a mãe assim. E aí isso foi se repetindo em vários cursos. E aí percebemos, não, mas o que eu quero trazer uma homeopatia para a produção vegetal. E a demanda me vem para humanos. E aí, em conversa com vários veterinários homeopatas da IPAGRE, mesmo fora, né, outros, mas é claro, a homeopatia é única, é uma só. E isso chega ao nome de hoje. Nós trabalhamos com homeopatia na agricultura e ambiente. A agricultura que inclui família, que inclui animais, que inclui planta. Nós não temos uma homeopatia com sua base já teorizada específica para plantas. Nós temos exemplos para plantas. Mas a homeopatia como base científica, metodológica, teórica, metodológica, ela é uma só. Nós aproveitamos todo o conhecimento já gerado, toda uma biblioteca já formada, que ela é para humanos. E para animais, como é que se faz? Apenas ela interpreta muito próximo do que é humano. E para a planta, você precisa ressignificar muito daquele conhecimento, que é o que estamos fazendo. Por isso chamamos de homeopatia na agricultura e ambiente. Ora, mas como você pode aplicar, então, uma homeopatia que tua biblioteca é de humanos para a agricultura e ambiente? Justamente aí você tem outras áreas que confluem para a formação do que nós chamamos de referencial teórico e metodológico. Por exemplo, nós trabalhamos com teoria de sistemas, que hoje se trabalha em qualquer setor, desde a automação, cibernética, né, a parte física, parte biológica, até na parte jurídica, social, trabalha com sistemas, nome sistema. Então, a teoria de sistema, que é para enxergar toda a propriedade, que o extensionista é desafiado para enxergar toda a propriedade, é isso que nós estamos juntando com a homeopatia. O próprio Hahnemann permitia que fosse trabalhada a ciência dele de modo a ser aplicada. Tem que se praticar. E ela nasce com a prática. Ela nasce, essencialmente, com a experimentação, que é a prática. Então, é uma homeopatia, uma só. Nós precisamos ressignificar ela para o agroecossistema, ou para a unidade produtiva, ou para a agricultura, de modo geral. E quando nós ressignificamos isso, incluímos vários atores que estão lá trabalhando na agricultura. Não só o técnico, a assistente social, com um trabalho espetacular, extensionista social chamada, né? É fantástico, é espetacular. O pessoal da saúde das prefeituras é outra área que nós estamos trabalhando junto. Não tem sentido trabalhar na saúde se você não trabalha a alimentação. Então, se a homeopatia é uma só, envolvemos vários atores naquela prefeitura onde fomos chamados, né? Agora temos um curso em Canoinhas com o Marcelo, principalmente, né? Então, é essencial o pessoal da saúde e o pessoal da educação. Ou seja, a homeopatia, que é das gotinhas, ela tem um fundamento científico. Isso nós discutimos, afinal de contas, o que é esse remédio das gotinhas? Discutimos ela com profundidade, por que isso, por que aquilo, assim por diante. E há uma controvérsia na mídia de massa sobre ela não funciona. E quando diz que não funciona porque não conhece. Não, ou tu começa a explicar isso, tem todo o fundamento, uma teorização,
Não. Mas entendo, mas eu não acredito. Ora, é a prova da ignorância quando a pessoa diz não acredita. Então, como é que ela entra no espaço rural? Que essa é a questão, voltando especificamente. Aonde ela tem receptividade. Se o curso é uma homeopatia uma só, o agricultor, o técnico que faz esse curso, ele vê que a maior receptividade poderia ser naquele agricultor, naquela família, via um tratamento animal. Porque lá a demanda imediata é que o técnico, o agrônomo ou o veterinário enxerga. Aí ele vai lá e conversa com o agricultor. O agricultor é muito receptivo com a homeopatia. Mas no momento que ele entende de modo geral a homeopatia, não precisa de detalhe, ele vai perguntar: não, mas eu queria tratar era o repolho, porque lá tem pulgão. Será que eu posso tratar o repolho? Naquele momento lá, ele quer que a homeopatia entre pelo repolho e não pelo animal. Ou outro agricultor diz: mas que coisa, que milagrosa essa homeopatia. Eu tenho uma filha, será que ela poderia tomar essa arnica, tal, o que ela tem? Ela foi machucada esses dias, foi trabalhar lá, então não passa dor e tal. Mas é claro. Então, aonde que ela pode entrar? Melhor entrar naquele agricultor? Na família, é por lá. É lógico, se você tem um sintoma que é muito tempo, que é uma parte crônica, por exemplo, alguma déficit de atenção, depressivo, e aí quem faz a homeopatia tem essa sensibilidade de enxergar isso, né? Vem vários anos se alastrando, a pessoa é um filho, sei lá, o pai, a mãe, né, deprimente, mas será que não tem homeopatia para tristeza, coisa assim? O que tu faz quando tu entende homeopatia? Vai para um médico homeopata, ele que tem mais condições de tratar o seu caso de tristeza profunda ou algo de depressão, assim por diante. Então, ela entra no espaço rural, aonde ela tem maior abertura naquele momento lá. Depois, é lógico que ela se expande para toda a família, se expande para todo o cultivo e todos os animais. Depende muito da circunstância, do conhecimento, de um certo apoio e amparo do homeopata, porque o doutor não é obrigado a saber tudo sobre a homeopatia, ele demanda o uso da homeopatia à medida que ele conhece o potencial dela. É dessa forma. Então, eu diria na primeira pergunta, Gilmar e colegas, não sei se ficou claro, é dessa forma que trabalhamos. A homeopatia é uma só. Para nós, podemos utilizar a biblioteca já formada. O que nós fizemos é ressignificá-la. Quando formos a trabalhar com animais, muito pouca coisa precisamos lá traduzir, porque há muita semelhança, né? O eixo, né? O psico, imunoendócrino, neurológico, que é onde tem o efeito final da homeopatia, é o mesmo no animal e humano. Mas se você vai para a planta, você tem hábitos, você tem estereótipos de plantas, você não tem um eixo mental da planta, você tem são outros entes organizativos que estão lá na planta. Mas o que é comum a todos os seres vivos é o poder vital. Então, lá na planta, eu tenho que enxergar uma planta, um cultivo, de modo um pouco diferente, analisar o sistema. Ele está conectado com o solo, então eu tenho que incluir o solo. Tem água influindo, eu tenho que incluir a água para analisar o quadro enfermo da planta no seu conjunto, para ver uma melhor homeopatia. Isso, todo conhecimento já escrito me fornece isso aí. Quando nós começamos a trabalhar dentro da instituição, no EPAGRE, trabalhamos assim, dessa forma que eu vou descrever. Mas teve uma oportunidade fantástica, que era a modernização da rede laboratorial de Lages. Eu estava trabalhando em Ituporanga, depois vim em 2002 para Lages, né, Santa Catarina, e a oportunidade era modernizar toda a rede laboratorial, 4 laboratórios, 3 laboratórios existentes, na verdade, na época. E aí a FINEP, né, que é um programa de desenvolvimento de ciência e tecnologia, que é um fundo lá, ele precisava que incluíssemos universidade, incluímos a UDESC, né, a pós-graduação em produção vegetal, e um componente inovador. E nós caracterizamos como componente inovador, na modernização dos laboratórios, a construção do laboratório de homeopatia, que hoje estamos. Então, a FINEP, que é financiadora de pesquisa, projetos de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, considerou de que a instalação do laboratório de homeopatia fizesse parte daquilo que eles entendem que é ciência e tecnologia agora. Então, eu diria, institucionalmente, nós não tivemos dificuldade. E por dentro da EPAGRE, teve, digamos, discordância, mas não teve
nenhum suborno ao nosso trabalho, eu diria, mas tivemos muita discordância para afinar, para andar. Só que a demanda foi crescendo. Se não houve tão, digamos, reconhecido por parte dos gestores da EPAGRE de início, porque, né, talvez era novo e assim contrastante com alguns pensamentos, nós tivemos uma procura enorme fora da EPAGRE. E como a EPAGRE é pública, precisa atendemos por curso, assim por diante. Agora, a nível local da estação de Lages, nós não tivemos problema disso, não. É algo que nós fomos conquistando. E aí, junto com os veterinários homeopatas, de modo especial o Marcelo, que nos acompanha por muito tempo, teve uma demanda muito forte nas regiões, vindo da extensão. E aí fomos lá, atendimos pelo curso, atendimos por palestra, atendimos como vinha a demanda, de um jeito, do outro, uma visita, uma oficina, assim por diante. De modo que hoje, dentro do estado ou fora do estado, há aproximadamente 12 mil pessoas já, se sentiram tocados de um jeito ou do outro, né? Mais de level, mais profundamente pela gente. Esse é o trabalho, institucional. Se não teve iniciativas fortes, né, de programas, digamos, mas a EPAGRE considerou por vários anos como aquele reconhecimento de cálculo de benefícios, né? Não me lembro mais o nome que dão, mas por cada real investido, 2,3 de retorno quando se utiliza a homeopatia, considerando animais e plantas. Então, institucionalmente, eu diria que não tivemos restrições, embora a gente tenha que fazer a parte da gente, né? Estar lá sempre que solicitado. Sem dúvida. Professor, eu vou lhe perguntar sobre essa disputa entre a agroecologia e a economia de mercado, né, que a gente observa aí, prejudicial. Mas antes disso, produção, vou pedir para colocar a nossa dica do jurídico, aproveitando para deixar para quem nos acompanha a opção aí da revisão da aposentadoria da vida toda. É um tema interessante que nós tratamos aqui no sindicato. Então, deixar o recado da nossa assessoria jurídica sobre este tema. Olá, trabalhadoras e trabalhadores, você já deve ter ouvido falar na revisão da vida toda. Você que é aposentado nos últimos 10 anos, teria direito de buscar a revisão das suas aposentadorias, buscando o incremento ou a utilização de todas as contribuições durante todos os seus contratos de trabalho. É uma grande conquista que tivemos junto ao Supremo Tribunal Federal no final do ano que passou e, portanto, procure o profissional de sua confiança, o sindicato da sua categoria, e o Sindasp está nesta também. Procure o Sindasp para maiores informações, que nós vamos acompanhar esse procedimento para você. Um abraço e até a próxima. Esse é o Sindasp Podcast, leva ao ar todos os sábados conteúdos produzidos pela nossa equipe aí do Sindasp, né, que quer contar contigo todo sábado a partir das 9 horas. Estamos também, para quem nos acompanha pelos aplicativos de áudio, né, aí alertando sobre a possibilidade de tu deixar a curtida, né, aumentar o volume, quem nos acompanha pelo rádio. Hoje estamos tratando de homeopatia no mundo das plantas, por isso conversamos com o professor, doutor, pesquisador da EPAGRE, Pedro Boff. Professor, a minha pergunta nesse segundo bloco é o seguinte, a gente conseguiu perceber que existem tecnologias mais adaptadas à preservação da vida e outras tecnologias que não têm a preservação da vida como eixo, né? Então, essa é a disputa que nós estamos vivendo. Nos anos 80 e 90, a partir dos anos 80 e 90, com essa agricultura do plantio direto, mais ostensiva, com a utilização dos venenos, eu não chamo de defensivos, porque não defende. Ela mata primeiro, antes de defender qualquer coisa, né? Então, a cultura do veneno, a cultura da manipulação da biomassa, né? Tu não tem mais hoje um feijão, tu tem uma biomassa que parece com um grão de feijão, tem uma biomassa que parece com um grão de soja, né? Então,
essa cultura ela ganhou, ela veio ferozmente, né? Eu me lembro, inclusive, professor, que as universidades à época, quando se tratava de estudos sobre fruticultura, se diziam, não, essas terras não servem para nada. Aí eu me lembro, principalmente quando se pensou a alternativa ao êxodo rural dos anos 70 e 80, vários estudos desses eram descaracterizados pelas universidades, né? Por conta exatamente de que a cultura era tirar as pessoas do campo e liberar as terras para uma tecnologia que vinha aí pela frente, dominada, já estruturada, e que outros países, como os Estados Unidos, já eram, né, dessa forma como a gente vê hoje, né? E as pessoas foram, inclusive, incentivadas a sair das terras. A pobreza no campo ela aumentou drasticamente. A gente viu o surgimento dos movimentos sociais do campo, viu, né, o inchaço de algumas cidades metropolitanas, né, o surgimento aí dessas regiões industriais de Santa Catarina, são muito resultado, né, desse êxodo, dessa expulsão das pessoas do campo. A homeopatia e a agroecologia, ela vem retomar a possibilidade das pessoas se manterem no campo e entenderem do que estão fazendo. Não serem mais só meros peão, né, de galpão que lida com gado do patrão. Não é mais isso, né? Porque agora, não tem mais só isso. Existe ali agora conhecimento. Os filhos dos agricultores que se mantiveram no campo foram estudar e foram para as universidades e voltaram para o campo e passaram a atribuir às suas propriedades tecnologia. A gente viu o desenvolvimento da pequena propriedade nessas últimas décadas, também com o avanço do conhecimento. E aí eu acredito até seja um pouco do espaço em que a agroecologia e a homeopatia em particular conseguiram andar. Né, sobreviveram por dentro do sistema público e da universidade, mas na hora de agir e ir para a prática objetiva, encontraram no campo esse processo, aí, os assentamentos da reforma agrária, né, os espaços em que as pessoas tinham uma noção de produção mais coletiva, e houve a possibilidade de desenvolver um trabalho, né, científico capaz de contrapor na filosofia essas duas formas de produção. Eu lhe pergunto, qual é a atualidade dessa disputa? Em que momento nós estamos? Alguns falam que o futuro é agroecológico ou não haverá futuro, né? Se não tiver uma transição agroecológica, não teremos futuro, né? Outros acreditam que o dinheiro é o que vale, né? Aquilo que está ali indiscriminadamente a gente observa no campo ainda a manutenção de famílias, né? Médias, algumas muito grandes, mas na maior parte médias, que tem essa cultura do veneno, né? E como é que está isso? Como é que a gente consegue observar hoje a nossa sociedade? Haverá a possibilidade da agroecologia ganhar o seu lugar? E outra coisa, Pedro, aproveitar o gancho do Alain para encurtar a tua resposta, vamos dizer assim. A conta não fecha, né, Pedro? A conta do convencional não fecha. É isso que a gente cansa de falar por aí, né? Se tirar os subsídios da agricultura, se tirar os ICMS que não são pagos dos agrotóxicos, né? E assim por diante, a conta não fecha. Né? A conta do convencional não fecha. Né? Então, um pouco nessa linha também, Pedro, que você possa comentar. É isso, obrigado. Sim. Eu acho que é um pouco a própria história, a nossa história mais recente, contemporânea, né, a partir do industrialismo, que avançou. Hoje não tem, até a gente quer sustentar, ou não deveria se sustentar, a dicotomia campo-cidade. Mas, de certo modo, houve invasão do pensamento industrial. A indústria é algo essencial hoje na vida das pessoas, pelos vários meios que nos disponibilizam. Mas também pensar de que a vida, o mundo natural, ele pela ótica da operação industrial, é um grande equívoco, porque seres vivos não são iguais com máquinas, não tem como se igualar. E, para mim, tudo começou quando nós tiramos do alimento a sua essência, que é a fonte de saúde, e nós colocamos ele como mercadoria.
Daí o discurso do agronegócio, o alimento virou mercadoria, como qualquer outra coisa. E aí iniciou também um processo de artificialização, não só dos meios de produção, mas de sua transformação. No Brasil ainda conseguimos encontrar alguma venda na esquina ou ir à casa dos nossos parentes e assim por diante, mas se você for na Europa não tem mais isso aí, até não pode ter isso aí. E que nós sofremos, inclusive recentemente, por medidas legislativas, uma restrição do acesso ao natural. Não que não devesse ter isso, mas quando os produtos de origem animal só podem ser adquiridos em supermercado. Hoje você não tem mais a aquisição livre dos produtos de origem animal. De vegetal pode dizer que não seja empacotado, porque já é transformado. E lógico que isso tem uma razão muito forte, e não tiro isso aí, que é da saúde pública, deve ser assegurado, sim, né? Mas junto com isso vem essa artificialização desde a produção até o final de consumo. É lógico que se o produto não chega em condições de dar vida, de dar saúde, tu vai ter que procurar algum lugar, onde tu procura no sistema médico hospitalar, fármaco-médico hospitalar, quem manda a indústria farmacêutica, que convence o médico e se estabelece clínicas para isso, né? E quem pode restituir a saúde no único lugar é o hospital. Ora, que isso, a sociedade humana, nós temos um sistema falido de saúde, isso não é saúde, isso é um sistema de doença, sabe disso? Você sabe disso, né? E esse sistema de doença também ele está contaminando toda a parte de produção de alimentos lá na agricultura. E ao ponto de que o que mais hoje se fala é assegurar um plano de saúde para o agricultor dignamente. Mas dignamente, eu pergunto, o que é dignamente? Esse plano de saúde que busca lá um médico na clínica, que ele vai ter que querer mais um exame e que te vai receitar mais um fármaco, isso é digno? Bom, então voltando ao ponto inicial, quem tem na sua essência, e aí a origem da saúde é o alimento, é lá que está. Então, quando eu falo em alimento, não falo mais em mercadoria, eu falo como uma fonte de saúde. E aí está uma construção que a sociedade, de certo modo, ela é alienada pelos meios de comunicação, sei lá, por várias coisas, né? Qual é o conceito de alimento e de saúde que eu tenho? E esses conceitos, eles são manipulados, é claro que são manipulados. Aí vem o agronegócio, já um conceito formado, como se fosse um conceito de última geração, futuro agronegócio, é o lucro para lá. Mas eu não estou negando o lucro. Mas desde que ele seja humanamente trabalhado, é nesse sentido. Então, a disputa agronegócio-agroecologia, ela sim é uma disputa, não é uma disputa de certo modo, mas é uma divergência, eu chamaria mais uma divergência bem clara sobre a percepção de vida e da sociedade no futuro. É isso. E nós discutimos dentro da agroecologia, a agroecologia é ciência, a agronomia como tal não é ciência, assim como a medicina como tal não é ciência, porque não tem seus princípios claros. O que é ciência é pediatria, o que é ciência é psicologia, mas não medicina e não agronomia. O que é ciência, a agricultura em base ecológica, e nós chamamos isso de agroecologia. E como ciência, ela é construtiva, ela é construída pela sua sociedade. Nós vamos agora para o 11º Congresso Brasileiro da Agroecologia. Nós temos um periódico, Revista Brasileira da Agroecologia. Como que não pode ser ciência? Claro, o próprio nome diz, é uma ciência. Se faz produção de alimento em bases ecológicas. E o que traz a agroecologia? Traz a perspectiva de você produzir alimentos sadios e saudáveis, de acesso adequado a toda a população, de meios adequados. Então, se discute, sim, meios de comercialização, de distribuição de alimentos. Não é só a produção em si. Se discute, sim, quais os fatores os fatores de produção que o agricultor tem melhor acesso. Nós discutimos, sim, que financiamentos são esses. São financiamentos que te obrigam a fazer um seguro agrícola. É isso que é a agroecologia, que te obriga a fazer um seguro agrícola e ganha mais o seguro quem burla, de certo modo, né, esse seguro, com entre aspas, esse burlar, que não sei, a gente pode falar muito, né? Mas a gente sabe que acontece isso aí. Então, isso não é agroecologia. A agroecologia tem dignidade na sua produção. E é a área onde dá dignidade ao técnico que trabalha na agricultura. Porque aquele que não trabalha, que trabalha com agronegócio, ele vai lá com a receitinha, ele é um vendedor, ele é vítima do sistema. E o que a agroecologia te propõe? É você ser digno do teu conhecimento.
cada situação é uma situação diferente. Eu tenho que conversar com o agricultor, eu tenho que visitar, eu tenho que pensar se aquele financiamento é adequado ou não é adequado. Nós não somos contra o financiamento, absolutamente, porque é uma fonte hoje, como temos cada vez menos pessoas no espaço rural, é lógico que nós precisamos facilitar muitos processos, não substituir completamente, porque a agroecologia te permite com que você enxergue serviços ecológicos que acontecem, como, por exemplo, o predatismo natural, o controle biológico natural, e que você tem que preservar parte da mata, você tem que aumentar a dinâmica de produção de matéria orgânica, aí você tem mais mineralização, você tem alimentação, fertilidade natural, isso que nós trabalhamos com a agroecologia. Quer dizer, essas leis naturais da própria teoria ecológica, junto com a teoria dos sistemas, confluem para você ter possibilidade de redesenhar o teu agrossistema, a tua produção agropecuária, animal, vegetal, de modo mais harmônico possível. É lógico que a interferência do ser humano sempre vai desequilibrar. E tem uma limitação antropogênica do ser humano em mudar o ambiente, vou causar algum distúrbio. Mas isso tem que ser medido, eles têm que ser averiguado até que ponto posso aumentar minha produção, avançar na mata ou não avançar, o que tenho que preservar, para eu ter benefício de todo o serviço ecológico em volta, para ter a otimização dos recursos naturais, como nós falamos, solos e águas principalmente, e a agrobiodiversidade. Então, eu diria, muito forte, há uma divergência de concepções e há uma alienação do público de que a última coisa que temos que fazer é agronegócio, porque aí está o progresso. Mas esse conceito também é alienante. Por que ele é alienante? Porque não te mostra aquilo que o Gilmar falou, inclusive antes, né? As consequências e realmente o que ganha e o que perde. Quem é que faz a compensação no custo real do agronegócio? Quem é que compensa? Lá os resíduos lá nas águas, do solo, ele tem que buscar outras fontes. Empapuramento do solo, tem que usar mais fertilizantes. Mas eu estou causando maior resistência a pragas. O que eu faço? Eu uso outro veneno, como você bem falou antes, né? Outro veneno, porque aquele lá já não pode mais. Agora, o milho transgênico, o que faz? Tem que ter uma área, uma fuga. Porque se não tivesse essa fuga para os insetos praga do milho, eles vão comer o meu milho transgênico. Eu tenho que ter fuga lá. Ele está mostrando o fracasso do sistema. E essas coisas são alienadas para o técnico, são alienadas para o agricultor. O agricultor se convence daquela forma, o técnico não sabe outra coisa e aplica a receitinha para cá, receitinha para lá. Ou seja, a agroecologia é uma oportunidade para dignificar o conhecimento do técnico, para restabelecer o verdadeiro papel da nossa agricultura, que é produzir alimentos sadios e saudáveis com acesso a toda a população. Infelizmente, o alimento não é considerado um direito, e sim um serviço. E a saúde ainda persiste como direito. O Estado tem que garantir. E se ele não ficar como direito à saúde, ela vai ficar uma mercadoria igual que temos hoje com os alimentos que viraram mercadoria. Você vê que essa intervenção do Alain aí vale o programa inteiro, né, Alain? Vale o programa inteiro, porque realmente esse é o debate de pano de fundo, tanto na ciência, agroecologia, como na técnica, né, na terapia homeopática, né? Então, esse é o pano de fundo que a gente também tem como discussão. E eu gostaria de trazer um pouco, Pedro, justamente essa preocupação, né, no uso da homeopatia por parte de agricultores, pecuaristas, né, Pedro, principalmente. Você considera que a homeopatia... Eu falei uma pergunta que eu fiz pro doutor Fernando, né? Você acredita que a homeopatia na agricultura, principalmente a agropecuária de modo geral, ela é libertadora em termos de se livrar dos agrotóxicos e assim por diante, Pedro? A primeira coisa, o primeiro efeito de libertação é do próprio ser humano. Porque se ele se liberta de preconceitos, ele se liberta das amarras, das dependências, o resto flui livremente. Por isso, o ideal seria o ser humano utilizar a homeopatia de primeiro, e depois ele vai derivando. Mas nem sempre estamos prontos para isso, então vamos aonde chega.
Quando a gente trabalha com homeopatia, e nós chamamos de homeopatia integrativa, porque ela possibilita integrar a todos os sistemas, como posso ser integrativo numa ciência? Ela é comum, mas como assim ela pode ser comum? Sim, ela utiliza os mesmos recursos de cura que é o preparado homeopático, mas é o mesmo. O arsênico que você utiliza para o ser humano pode ser utilizado para animal, para plantas, solos e águas. Depende da individualização. E quando eu falo da individualização, cada caso é um caso, cada sistema é um sistema, cada agricultor no seu entorno é um único. O que eu estou fazendo? Estou reconhecendo aquilo como único. Eu não estou dando um nome. Uma plantação de milho. Um agricultor é um suinicultor, é um lavoureiro. Não! Me interessa entender aquela situação particular. E para aquela situação particular, eu tenho uma melhor homeopatia das 3.500 já descrita. Ou se for para Sankaran, muito mais homeopatias. Então, o que eu foco na homeopatia é a cura, é a saúde daquela particularidade, daquele que eu chamo organismo, ou sistema digno de cura. Então, eu dou atenção, eu não dou nome de antemão, porque o que me interessa é a cura, é o mecanismo de cura e chegar ao equilíbrio, chegar à saúde, e não focar na doença em si. Ora, quando eu falo na cura e focar em todo o sistema, eu como que eu liberto das amarras desse pensamento dependente de algum insumo externo. Mas a homeopatia é externo, mas você pode fazer também a homeopatia. Você pode fazer um bioterápico local seguindo os mesmos caminhos da farmacotécnica homeopática que utiliza as matrizes de farmácia. Não, mas eu quero utilizar as homeopatias de farmácia porque são as mesmas para os 3 reinos, e para solo e para as águas incluindo. Então você pode. Mas será que eu posso? Como não? Ela é de direito público, não pode ser patenteada. Se eu faço um composto, se você coloca uma forma industrial, aí você registra um composto. Hoje tem 20 certificadoras de compostos homeopáticos disponíveis ao mercado, que tem seu espaço. Nós não precisamos concorrer com eles, tem o seu espaço em grandes extensões. Mas você consegue trabalhar aquele particular lá, é a mesma preparação. Você vai lá na farmácia e pede, mas ele pode fornecer, por que não? Ela não é tarjada, a homeopatia não é tarjada, então é ignorância do farmacêutico não te fornecer. Como que ele pode fornecer? Inclusive alguns, até os vermelhos, que são tarjados, e não te fornece homeopatia que nem isso tem. Então ela é 100% de domínio público. Ela é construído junto com a mídia uma alienação. É doença de gotinha, é efeito placebo, apesar que o efeito placebo tem nos outros também, né? Isso mais aquilo, etc e tal. Então se criam uns conceitos alienantes para a população. Quer dizer, primeiro para os técnicos, para dizer que não é ciência, né? Dentro da ciência, só que eles nunca nos convidam para conversar sobre ciência. Eles nunca convidam para conversar sobre filosofia. Por que não convidam a gente? Não tenho medo. Qualquer cientista que nega a homeopatia, eu sou disposto a conversar na mesma mesa. Até na mesa dele, não precisa vir na minha mesa. No meu laboratório, não, nosso, perdão, né? No laboratório que é público, né? Então, há um processo de alienação, porque se ela é de domínio público, não pode ser patenteada, e lógico que a indústria farmacêutica não tem espaço. Mas nós não somos concorrentes com a indústria farmacêutica, absolutamente, só divergimos de muitos princípios, mas ela tem alcance que a indústria farmacêutica não tem, que é curar junto lá na agricultura a planta, os solos, as águas, incluindo a família rural. Esse alcance a farmácia não tem, a indústria farmacêutica não tem. Esse alcance as indústrias químicas não tem. As indústrias de veneno, como bem Alain colocou, é veneno, sim, claro que é veneno. A definição é agrotóxico, sim. Agrotóxico, por lei, agrotóxico. Ainda continua, né? Até o ponto que eles vão manipular mais ainda, eu acho que não vão conseguir. Mas é desse alcance. Então, essa perspectiva que a homeopatia te oferece, ela não é concorrente. Ela te oferece espaço para você libertar daquelas dependências. Agora, lá pelas tantas, você mudou tanto, você está dentro da agroecologia, mas você só tem pequena área. E você só acha que só tem que cultivar feijão. Não tem como cultivar outro produto, só feijão. Então, eu precisava, não tenho outro recurso, não posso ter esterco, a minha ciclagem de matéria orgânica está baixa, eu vou colocar um adubo químico. Ora, nem a homeopatia, nem a agroecologia vai te dizer não. Faça, o que eu vou fazer? Faça. Aí a homeopatia ainda tem, elas podem se conjugar com os sistemas convencionais
e abrandar os efeitos colaterais dos adubos químicos e dos venenos. Até isso ela pode. Então, olha que coisa fantástica, maravilhosa. Por que o pessoal não adota? É porque o nosso pensamento é muito dependente na agricultura, nas plantas e nos animais, aquilo que se aceitou como biblioteca válida e única, que vem de Pasteur e Koch em 1860-80. Desenvolveram a teoria microbiológica, de que tu tem um agente, tu tem que identificar um agente para saber que doença que é, e a partir daí, tu tendo um agente, tu vai combater com alguma coisa. Então, esse é o princípio dos contrários, dos diferentes. A homeopatia trabalha com reação por semelhança, reação por semelhança. O sistema organismo tem que reagir por semelhança para ver cura homeopática. Isso diverge, claro que diverge dos venenos, porque ela vai lá e combater. A homeopatia não combate e não mata, ela reharmoniza. Tem seus limites? Claro que tem seus limites, limites de cura. Aquela situação ela não pode curar a homeopatia, por quê? Porque o organismo reage mais, ele está tão contaminado que você tem que fazer o redesenho de todo o processo produtivo para alimentos. Então, o caminho é um pouco diferente, né, Gilmar? Você acredita que na prática, Pedro, então, na prática aí, como você já tocou no assunto aí umas 2, 3 vezes, e a gente sente isso na prática também, Pedro, quando a gente quer aplicar a homeopatia lá nos agricultores, né? E aí é nos agricultores mesmo, né, Pedro? Boa parte você tem que começar pelo agricultor, né? Para depois chegar lá no animal, chegar na planta, né? Que eu acredito que boa parte do que acontece dentro da propriedade é reflexo do que acontece com o agricultor, né? Principalmente os animais, né? Sim. Principalmente nos animais, isso é nítido, né? É nítido. O agricultor tá doente, tá triste, tá não sei o quê, o bicho cai mesmo, é impressionante essa relação de energia, né? E outra coisa, Pedro, como é que a gente vê na planta, Pedro? No bicho a gente ainda vê, né? No humano a gente tem o relato, tem a fala, né? E a planta, Pedro? Só ponto de Como é que a gente vê a planta? Eu queria aproveitar, né, Gilmar e Pedro, que o Gilmar tocou nesse assunto e eu tô com ele aqui pegando, que é a diferença entre um operador do sistema de produção de biomassa e um agricultor. Nós precisamos fazer essa diferença. Porque tem gente que opera dezenas de milhares de hectares e não consegue fazer vingar um pé de maçã. Não consegue fazer vingar uma flor. Não consegue entender da germinação da semente, sei lá, do abacateiro, né? Do bambu. Mas ele consegue operar tecnologicamente a produção de biomassa em larga escala, com tecnologia da agricultura de precisão, com maquinário e tal, né? Mas não é agricultor, esse cara não é agricultor, ele pode ser até o dono da propriedade, mas agricultor ele não é, ele não gerou, né? Ele não consegue, sei lá, criar umas galinhas porque não sabe plantar uns milho, entendeu? Ele está focado na soja, ele não sabe fazer outra coisa além daquilo ali. Como é que nós vamos conseguir distinguir, né, essa classificação de operação na agricultura daquele que é o agricultor de fato, o sujeito capaz de produzir o alimento que a gente precisa? Essa é uma questão também que eu queria deixar aí. Eu traria um pensamento do nosso Freire, Paulo Freire. Ele disse que o verdadeiro conhecimento se desenvolve no confronto com a natureza, em palavras diferentes, né? É lógico que o confronto com a natureza que existe daí, mas também a natureza humana, ele queria dizer de modo geral. Mas se tu for pensar no agricultor, esse agricultor que se comunica com a natureza no dia a dia é um desafio, era uma reconstrução. Mas a reconstrução não é tábuas rasas, tudo começa do zero. Ele vai reconstruindo nas experiências que ele vai construindo, reconstruindo, destruindo naquelas experiências passadas. Isso se chama cultura. Aquilo tudo que pode ser, de certo modo, não acumulado, mas como um patrimônio. A experiência vivida dele, do conhecimento transmitido, e daquele dia a dia, aquele desafio não é só de sobrevivência, mas de produzir. Isso é agricultor. Ele se sente inserido no processo e ele se sente, de certo modo, no todo, junto com animais, com as plantas solos. Isso é o dia a dia. Aquele lavoureiro, ele não se sente inserido naquela natureza, naquele espaço. Aquele operador de biomassa que tu fala, ao mesmo tempo que ele está operando lá, ou de repente está adubando, qualquer coisa assim,
ele está com o ouvido para outra coisa, ele nem está enxergando a cultura possivelmente, né? Mas aquilo é uma regra, é uma rotina repetitiva que ele não se dá por conta que ele é instrumento de outrem. O agricultor, por isso ele tem cultura, aí está o nome, agricultura, ele trabalha com essa perspectiva de uma vida de experiência dele, numa experiência que foi, de certo modo, um patrimônio herdado, seja de família, da comunidade ou de outrem, que ele teve isso, e ele, nisso, confronta com o desafio do dia a dia. Ele constrói, de certo modo, caminhos e processos mais harmônicos. Esse é o agricultor. E, às vezes, não vale só dizer que o agricultor tem que morar lá na lavoura, lá no meio rural. Às vezes, o agricultor, e especialmente esses de idade, eles moram no espaço urbano, mas eles cultivam lá no espaço urbano. Ele não deixa de ser agricultor, porque a lógica de confronto com a natureza, como Paulo Freire fala, ela é mantida. E quando ele vai para um espaço maior, que é o espaço rural, numa extensão maior, ele usa a mesma lógica que ele estava utilizando micrometricamente no jardim ou numa planta, assim por diante. Nós temos o exemplo de Lages aqui, né, de 160 mil habitantes, né, segundo Eli da Veiga, de São Paulo, um pesquisador do Unicamp, ele diz que cidades acima de 50 mil habitantes, eles poderiam ser considerados cidades. Abaixo de 50 mil, elas são cidades rurais. A lógica é ruralista. Mas se você pega lá de 160, 170 mil, tem muita lógica ruralista ali. Por quê? Porque mesmo estando vivendo na cidade, esse ponto que estava querendo conversar, ele tem uma lógica ruralista lá. E quando ele se reporta, quando ele vai e volta para o espaço rural, ele tem todos os desafios. Ele utiliza um patrimônio cultural já havido. Esse é o agricultor. Então, é nesse sentido que eu comentaria esse aspecto de agricultor e operador de biomassa. O Gilmar me falou outra coisa que agora eu me esqueci para a gente não devagar muito, se tu me lembra, sobre a homeopatia aplicada... Identificação, Pedro. Na prática, como é que a gente identifica o efeito da planta, o efeito da homeopatia, o medicamento homeopático em planta? Sim, tá. Obrigado, exatamente. Foi esse o ponto que eu esqueci. Bom, veja bem, nos humanos, e os animais também não é muito diferente, que não sejam humanos, né? A gente pressupõe de que quem responde à homeopatia é o eixo psico-neuro-imuno-endócrino. Psico-neuro-imuno-endócrino. Agora, o psico, veja bem, do humano para o animal, ele pode ser não considerado. Mas você tem um neuro-imuno-endócrino. Se nós aceitarmos o que a maioria pensa, de que o animal atua ou por imitação, ou por instinto, ou por reflexo condicionado. Então, a gente vai ver nessas alterações de instinto, reflexo condicionado ou por imitação, se houver alteração ou não no seu eixo, aí eu diria neuro-imuno-endócrino. Eu deixaria fora o psico. O humano tem o psico a mais, embora muitos podem pensar que o humano também, que o animal também tem o psico. Esse eixo reativo, que nos ensina isso é o Marcelo Pustiglione, um homeopata. Esse eixo reativo é fácil, ele é quase imediatamente percebido. Não é isso? Por quê? Simples. Porque o ser humano e o animal se forma já no embrião completo. Depois só se desenvolve, ele aflora. Nas plantas, não. A semente contém tudo. Mas primeiro vem o vegetativo, depois o reprodutivo. Então, esse eixo que eu vejo claramente, e que eu avalio se a homeopatia funcionou ou não funcionou, que tem nos humanos, é quase a mesma coisa nos animais, só que não tem a parte psico, a parte de memória, era a memória reflexionada, não é? Perdão, a memória reflexo não é pensada, não é racionalizada, é diferente do humano. Na planta eu não tenho. E outra coisa, a planta ela é conectada com o solo. Ela tem muita influência do meio externo, a menos dentro das casas de vegetação, que tem influência com a parte climática. Coisa que eu posso colocar uma blusa. Isso é normal, eu me sentir mais quente com a blusa, assim por diante. Então, eu tenho como
me condicionar melhor como ser humano. Os animais, um pouquinho melhor, porque eu dou condições de água na hora certa, tem um estábulo, tem uma sombra. A planta, a Deus dará. Então, como eu avalio se a homeopatia está tendo efeito em humanos, é um pouco diferente em animais e muito mais diferente em plantas. Aí vem um conceito, que é o conceito da física quântica. Você conceitua, daí o nome, né? Você conceitua para gerar, para depois vir a forma. O conceito gera a forma. Então, se eu tenho a imagem do todo o sistema, e nesse caso eu tenho que perceber com aquele interveniente, que é o agricultor, se ele acha que eu devo incluir ele ou não. Mas eu tenho a imagem, digamos, de uma planta ou de um cultivo, e ele me permite ter acesso a essa imagem. Ter acesso quer dizer, o que ele fez antes, até agora? Ele fez isso, fez aquilo lá. Como é que é o solo, como é que é a água, assim por diante. Eu tendo essa imagem, eu faço um conceito. Olha, nós estamos considerando que esse caso aqui é um caso digno de cura homeopática. Por quê? Porque vai ter uma reatividade para a cura. Mas como a cura? Como é que eu posso avaliar a cura? No meu problema é na doença, o meu inseto. Então, a tua reatividade vai ser, entre aspas, numa tolerância à doença, uma tolerância de inseto. Não é matar a doença, matar inseto. O que quer dizer isso aí? É a atividade do organismo enfermo, que é a planta. Então, o teu foco é a planta. Depois de tu aplicado, tu acompanha o ciclo, tu verifica no final, tu mesmo comparativo, né? Quem está lá, o agricultor, o mesmo técnico junto. Isso mostrou diferença? Não estou enxergando diferença. Não está enxergando diferença. Mas, ao invés de usar um veneno, tu está usando homeopatia, não é a grande diferença? Pois é. Vamos analisar a água. Será que a água não tem resíduo, não tem resíduo? Pois é. E o solo tem mais vida, tem mais respiração, que é fácil de emitir, mas mais complicado, tem que levar no laboratório. Bom, mas é que a planta te exige isso diferente. Ou seja, você tem que estar receptivo a essa nova metodologia também, para ela ser cientificamente aplicada e correta. Senão nós todos vamos ser sacrificados pelo, entre aspas, pare científico. Agora, pasmem, o que nós fizemos na pesquisa? Duplo cego, somos obrigados, se queremos que um trabalho de homeopatia trabalhado com planta, homeopatia em planta, for aplicado, aceito para aplicação, nós temos que provar que nós utilizamos duplo cego, ou seja, nem o aplicador nem o avaliador não sabiam que homeopatia que eu utilizava, tudo codificado. Eu pergunto se os convencionais têm duplo cego. Duvido. Seus casos clínicos de farmácia, da indústria farmacêutica, tem duplo cego? Claro que não. Não tem duplo cego. Nós temos mais rigor do que o próprio rigor que se estabelece para os convencionais e ainda somos taxados de placebo quando existe um efeito? Pelo amor de Deus. Então, vamos discutir ciência, né? O que é ciência? Então, voltando ao ponto, as plantas têm hábitos e elas têm ciclo. São ciclos normalmente repetitivos, são ciclos, mesmo as plantas perenes, elas no ciclo, estão falando no hemisfério sul. Se nós formos falar nos trópicos, é subtrópico, né? Se nós formos falar nos trópicos, aí tem que avaliar outros componentes da própria sucessão ecológica, que existe sim, mecanismo de avaliar. Por exemplo, a maior emergência da biodiversidade, você tem mais migração de insetos diversos, não só praga, polinizadores, você tem mais migração de pássaros, porque são extremamente importantes para fazer essa conexão com serviços ecológicos de fora, assim por diante. Então, os componentes para avaliar se a homeopatia funciona ou não funciona em plantas são bem diversos do que em animais, né, e muito mais diversos do que seres humanos, apesar de usar as mesmas homeopatias. Ou posso desenvolver outras, né? Show de bola, Pedro. Alain? Como é que estamos aí? Desnorteado, na verdade. Sério, sabe por quê? Assim, quando a gente reflete sobre o que está estabelecido, eu já tenho mais de 40, então eu consegui perceber ainda na infância esse impacto desse modelo de produção da agricultura de larga escala, né? E venho de uma família rural, né, que minha avó era, né, se ela não era homeopata, eu não sei o que era, né? E especialista ainda, porque ela tinha, além da manipulação, né, de uma série de coisas, ela conseguia operar a cura, né? Essa questão que eu iniciei um programa falando aqui sobre
curar a questão da asma, né? E isso, a minha avó sabia muito bem como operar essas coisas assim, né? E já vinha de uma cultura que trazia isso muito presente também, uma tecnologia que hoje a gente entende que isso é uma tecnologia, né? Na época era, inclusive, desacreditado. E aí, bom, e todo esse processo do êxodo, né? Vivi na família, também. Hoje eu sou agricultor de quintal, né? Eu consegui perceber que o marimbondo ele come o ovinho da borboleta. E se eu tiver marimbondo perto das couves, eu vou colher couve, porque a borboleta não vai levar a lagarta, porque o ovinho dela vai ser comido pelo marimbondo e a lagarta não vai comer minha couve. Então, se não tiver marimbondo, não adianta muito, porque a região aqui ela está, né, cheia de borboleta, por conta, né, do desequilíbrio e tal. Se eu não trouxer o marimbondo para cá, não vou conseguir equilibrar o meu sistema. E isso é uma tecnologia, né? Entender isso como uma tecnologia é extraordinário, porque se levar isso para larga escala, bom, gente, é outra coisa, né? Não vamos ver dezenas de milhares de hectares aí com biomassa e 2 ciclos, trigo e soja, ou feijão e trigo, né? A gente não vai mais ver isso, a gente vai ver uma diversidade de coisas, de alimentos podendo ser produzido em sistemas que não demandam tanto recurso do ponto de vista do governo, por exemplo, no financiamento da safra, da logística. Não, elas vão chegar com alimentos mais perto das pessoas, porque as pessoas estão aqui, elas não estão na China, elas estão aqui. E aqui ela precisa de ovo, ela precisa de couve, ela precisa da salsinha, ela precisa da cebola, ela precisa do arroz, ela precisa do feijão, né? Isso tudo em sistemas integrados também se tem. Quando vê, tu tem cada propriedade dessa, tu produz tudo isso. É isso mesmo. Né? Minha avó produzia arroz. E eu não precisava usar veneno no arroz. Daqui a minha avó produzia. E ela produzia também a mandioca e o feijão. Então tu sentava na mesa, tinha arroz, feijão e mandioca. E ainda tinha galinha porque tinha o milho. E não usava veneno. Né? Então, e não tinha só para o alimento da casa. Nós levava para a cidade, de sacola. Tira a sacola e levava para nós, para outra avó, para os tios, né? Então, essa cultura da produção de alimentos a gente viu sendo destruída com a chegada hoje do mercado, né? Do atacadão. Com um monte de coisa ali que é resultado da... Então, essa nossa cultura foi substituída. Então, quando tu entra nesse debate, é uma coisa assim, extraordinária entender isso. Para mim, foi uma aula fantástica. Né, para entender que, bom, peraí, tem uma dicotomia, essa dicotomia é do sistema capitalista, ela não é do modo de produção capitalista que precisa ter ali a lucratividade como centro do eixo, a exploração das pessoas como centro do processo do trabalho, né? Então, não dá para tirar dessa loucura que nós nos metemos aprimorando um sistema que não serve, né? Nós precisamos virar, né, a chave para começar a compreender que construir algo que não é alternativo, que não é não convencional, que não é não tradicional, é resgatar talvez até o convencional e o tradicional que foram roubados como conceitos para isso, para colocar nessa nova cultura de produção aí, para trazer de volta, né, e a gente conseguir perceber uma humanidade. Porque a gente até observa que quanto mais agrava esse processo de exploração da natureza, do capital, com a exploração da natureza, a tentativa que acha que pode manipular tudo sem respeitar nada, a gente observa também fenômenos sociais muito importantes. Né? Porque aí já não tem mais a sintonia com a natureza, tu não precisa mais ter elementos na tua vida que te dão um sentido. Aí as pessoas se largam para qualquer coisa, a gente vê absurdos acontecendo aí, né, por conta de uma ideologia de ódio. Essa ideologia de ódio é exatamente, talvez, resultado de nós não ter mais amor por nada. O cara chega lá com uma máquina, ele devasta tudo, planta soja e acha que está favorecendo o mundo, acha que está sendo extraordinário. Não é. Isso é desamor, isso é não é desumano porque é o humano que está fazendo, mas é não ter amor por mais nada. E essas expressões a gente vê na sociedade em todas as áreas. Isso gera miséria. Acúmulo forte para uns e uma massa de miseráveis que não tem acesso a mais nada. É difícil quando, né, a mãe sai do campo
e nós não temos mais, e a avó faleceu, não temos mais de onde buscar a couve e sacolada para levar para os vizinhos. Não tem mais. Não tem mais onde pegar o peixe lá nos açudes, que não dá conta de uma família comer o que tem de peixe no açude. E de tanto e tanto tempo tem que levar para as pessoas. As galinhas, elas crescem, elas vão chocando os ovos e vai tendo galinha. Tu tem que começar a dar para os vizinhos, casal de galinha, casal de pato, casal de ganso. Tu tem vaca suficiente no teu campo, quando vê não tem mais espaço no campo, tem que começar a dar os terneirinhos que nascem. É isso, essa é uma outra cultura que a gente não observa mais. Professor, obrigado pela tua participação. Te deixar para as considerações finais aí. Existe algo que eu acho que a homeopatia ela possibilita recuperar um pouco a espiritualidade sem contrapô-la com a ciência. Não há por que fazer isso. Hahnemann, ele é altamente religioso. Ele utilizou conceitos da trilogia ainda da filosofia de Montpellier, chamada do Barthes, final dos filósofos de 1700. Ele diz, olha, o ser humano é composto por físico, por seu poder vital e pelo espírito. Nós, da homeopatia, trabalhamos com o poder vital, com a força vital, que é a que mantenha harmônico todas as partes do ser vivo. A parte espírito é um outro ente, é uma outra esfera, que nós não entramos na homeopatia a despeito de considerá-la. Eu também diria que se perdeu um pouco a sacralidade na produção de alimento, o que era uma celebração na refeição não se tem, e se perdeu o lúdico, o belo, né? O belo por belo, né? Você ter, como vocês bem comentaram, aquilo, nossa, prazer, mas é bonito também de ter um produto, que belo, mas que é belo? É o belo, é algo que não se pode conceituar por aspectos visuais. O belo é o lúdico, é esse que é o prazer, a satisfação, é enxergar naquele produto algo mais longe que está acontecendo lá na lavoura com minha avó. É esse que é o lúdico, né? E se perdeu, esse é algo que a agroecologia ela abre espaço para isso. E quando nós pensamos na homeopatia, ela que contribua naquilo que algumas outras áreas de ciência não conseguem fazê-lo bem. Uma grande contribuição dela, você pode utilizar esse conhecimento para estabelecer uma conexão ser humano com ele próprio e com o ambiente. É uma religação, né? Hahnemann queria oferecer isso, que fosse de acesso livre. A homeopatia entra no Brasil pelo Benoît Hamur, que funda os dispensários, que são acesso público livre da homeopatia. Ele também queria, o Hahnemann queria isso, que seja uma ciência livre, mas com responsabilidade, por isso tem um fundamento, ela tem um núcleo científico rígido, cura por semelhança, que se dá por reação do poder vital e assim por diante. Então, a homeopatia ela está aí à disposição para quem quiser usá-la. Utilize como usuário quando você precisa de homeopatia, mas se você tiver a oportunidade, seja um terapeuta homeopata. E se você tiver a melhor oportunidade, seja um educador para a homeopatia. Nós formamos, nosso curso forma, outros formam sim homeopata. Nós não habilitamos no sentido da profissão, porque isso é um aspecto legal, não se habilita, quem habilita são as instituições relacionadas aos profissionais. Mas nós formamos sim, temos que abrir esse conhecimento para a sociedade, que seja livre, aberto. Não tinha um requisito para eu fazer um curso de homeopatia. Afinal de contas, os livros podem ser adquiridos em livrarias, você pode ter na internet. Por que nós, oferecendo o curso, vamos restringir para uma profissão ou outra? Não faz sentido. Nossos cursos têm agricultor, tem agricultores, tem técnico, tem pessoal da saúde. Quem quiser. É no sentido mais de facilitar o acesso livre ao conhecimento, e que ele seja de uma forma libertadora. Quando se tem caso, a gente pode avaliar isso, é aplicável a homeopatia? Sim. Então, se não é aplicável, não se aplica, não precisa aplicar sempre. Lógico, mas se você entende que aqui é um caso digno de cura homeopática, você tem a homeopatia à disposição. Então, fico muito grato de conversar com vocês, né? Ficamos à disposição, o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da IPAGRE de Lages, né? É um órgão público, ele se coloca à disposição para auxiliar ou conversar e visitas também. Muito obrigado, tudo bom. É sempre uma aula, né, Gilmar? É sempre uma aula. Sempre uma aula conversar.
É sempre uma aula conversar com esse povo, sabe? E agradecer mais uma vez, né, Pedro, a sua disposição de participar com a gente aí. Nós vamos ter o Marcelão agora, né? Próximo é o Marcelo conversar com a gente. E você veja, Alan, e ouvintes e participantes, né, que a homeopatia vai muito além, né? Muito além de uma visão holística, ser humano, ambiente, planta, animal, solo, água, né? Então, vai muito além. O Pedro foi muito feliz em dizer que para a gente tratar de uma planta, a gente precisa tratar do ambiente todo da propriedade, inclusive do agricultor, né? Então, parabéns, Pedro, pela abordagem. Eu acredito que a gente vai trazer abrir algumas janelas a mais aí, né, Alan? Para a gente talvez fazer mais alguns programas contigo aí, com o pessoal da Homeopatia. Obrigado mais uma vez, obrigado pro pessoal que está nos ouvindo e até mais. Obrigado, Gilmar. Obrigado, professor Pedro. Eu queria agradecer aqui a nossa equipe técnica, Juan Carvalho nos trabalhos aí da produção, a Carol na pós-produção, vai ter trabalho, porque esse podcast rendeu bastante. Então, obrigado pela atividade aí, pessoal. Quero te pedir, tá aqui em cima da minha cabeça, aqui, ó, o QR Code, para que tu acesse o nosso canal do Sindasp. Se está assistindo por outras redes sociais, esse é o QR Code, aponta o celular para cá, vai direto para a inscrição no nosso canal do YouTube. Aqueles que nos acompanham e já são inscritos no canal, não deixa de dar o like antes de sair do nosso conteúdo aqui. Na sequência, ficam os outros podcasts que tratam desse tema também, tá na nossa playlist. Se seguir aí, vai acompanhar mais conteúdos. Aqueles que estiveram conosco hoje na manhã de sábado, que é o momento em que nós colocamos todos os sábados às 9 horas o nosso podcast na rede, muito obrigado. É isso aí, nos encontramos no próximo sábado com mais um Sindasp Podcast. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.